É um dogma, quer dizer, uma doutrina ensinada pela Igreja e que deve ser aceita como artigo de fé. É um ensinamento oficial da Igreja. Um católico não pode não aceitar um ensinamento oficial da Igreja. O purgatório está dentro do ensinamento oficial da Igreja. A grande dificuldade que aparece hoje é saber se existem aparições das almas do purgatório. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro, da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, e neste vídeo eu quero tratar com você um tema que é muito importante, sobretudo neste mês de novembro, que é um mês dedicado pela Igreja às almas do purgatório. Nós devemos tratar hoje o tema seguinte: as almas do purgatório aparecem? Isso é de acordo com a doutrina católica? O que é que ensina a Igreja a respeito disso? Eu vou tratar deste tema à luz do que a Igreja ensina, está reportada, está declarada neste pequeno livro aqui, que se chama O que é o Purgatório, do padre Francisco Xavier Choupe, um jesuíta. Ele foi missionário na Índia e escreveu sobre as almas do purgatório. Ele tem um livro esse mesmo livro tem outro título, O Dogma do Purgatório. Começa pelo título que já diz que é um dogma, quer dizer, uma doutrina ensinada pela Igreja e que deve ser aceita como artigo de fé. Quer dizer, o que é um artigo de fé? É um ensinamento oficial da Igreja. Um católico não pode não aceitar um ensinamento oficial da Igreja. Por isso, o purgatório está dentro do ensinamento oficial da Igreja, a existência do purgatório. Nós não podemos, já citei outras vezes isto, não vou repetir aqui, está na Escritura, está no Evangelho, está pelos apóstolos, nos documentos dos apóstolos, etc. Eu não vou tratar disto hoje, só vou lembrar. Então, a grande dificuldade que aparece hoje é saber se existem aparições das almas do purgatório. E este sacerdote mostra que sim, sobretudo na vida de santos. Há muitos santos que tiveram aparições de almas do purgatório, começando pela nossa querida Santa Margarida Maria Alacoque, que nos deu as revelações do Sagrado Coração de Jesus. Ela teve muitas aparições de almas do purgatório que pediram para ela sofrer por estas almas. Então, aí a gente vê como o Sagrado Coração de Jesus, eu quero explicar um parênteses aqui, o Sagrado Coração de Jesus, na devoção verdadeira, ensinada por Santa Margarida, pela vida e pelos exemplos dela, mostra que nós devemos rezar e unir-se às almas do purgatório. Que são as almas do purgatório? Vejam bem aqui neste quadro que eu gosto muito de mostrar, onde aparece o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, a bondade e o desejo de levar almas para o céu. Agora, nessas almas que estão aqui sendo desejadas para serem levadas ao céu por nosso Jesus Cristo e por Nossa Senhora, existe algumas almas que estão sofrendo no purgatório. Elas vão para o céu, mas elas estão lá esperando as nossas orações, os nossos sacrifícios. Então, eu estava a dizer que o purgatório é uma verdade revelada. Segundo, aparições de almas do purgatório existem em grande quantidade.
Este sacerdote, padre Schulpe, ele comenta que, assim, revelações são particulares. Eu vou fazer uma distinção. Existem as revelações oficiais da Igreja, que é o ensinamento da Sagrada Escritura e dos apóstolos. Depois disso, o que vem depois são revelações privadas, que a Igreja concede a autorização para que os fiéis acreditem, mas no nível privado, quer dizer, não são dogmáticas. Se alguém não acreditar, não comete pecado contra a fé. Se houver razões ponderáveis para acreditar, como é o caso, por exemplo, das revelações de Santa Margarida Maria, essas revelações são revelações privadas. Ninguém comete pecado contra a fé se não acreditar, mas comete uma falta. Uma falta porque pode ofender a razão, se a Igreja reconhece como verdadeiras. A razão mostra que essas revelações vêm para a nossa santificação, nós cometemos uma falta contra a razão, ou seja, contra a sabedoria e contra a boa fé e a fé verdadeira, a fé simples, e não queremos acreditar porque não está na revelação. Isso é um pouco protestante, quer dizer, o que está na Bíblia é verdade, o que não está na Bíblia não é verdade. Isso é protestante. Então precisamos tomar cuidado e não cair no espírito de que toda a verdade está na Bíblia. A verdade está na Bíblia, mas está também na revelação, na tradição da Igreja e muito nas revelações privadas que Deus permite para fortalecer os fiéis. Então, esse sacerdote diz o seguinte: as chamadas visões são luzes subjetivas que Deus derrama na mente de uma criatura. Quer dizer, existem duas formas de comunicação de Deus. As visões. Por exemplo, Santa Brígida teve uma visão. Ela teve uma luz interior. Isso é uma visão. Eu estou falando das revelações particulares, mas pode ter aparições. Essas aparições é o caso das almas do purgatório, a Santa Margarida Maria Alacoque. Apareceu uma alma do purgatório em forma de fogo diante dela. Bom, as aparições das almas do purgatório, diz o abade Ribet, não são raras. Vejam, não são raras. Deus permite para aliviar as almas que imploram a nossa compaixão. O que significa isso? Significa que Deus permite que elas venham até nós para pedir que rezemos por elas. Então, pode acontecer, e aconteceu na vida de santos. Aqui tem a lista de santos que tiveram aparições, como Santa Catarina Ricci, Santa Liduína. Aliás, essa aqui, Santa Liduína, ela teve mais. Ela foi ao purgatório. Imagine, Nosso Senhor permitiu que ela fosse ao purgatório. Santa Catarina Ricci, ela ia todo domingo à noite ao purgatório para ajudar as almas do purgatório. Mas outras aparições mais frequentes são as almas que vêm aparecer. Agora, como é que essas almas aparecem? O padre Schopper comenta assim: essas almas aparecem aos vivos apresentando uma atitude que move a compaixão, quer dizer, que pede a nossa oração, com tristeza. Feições que tiveram na vida ou na morte, rosto triste, olhar suplicante, aspecto de dor extrema, ora com uma luz, uma nuvem, uma sombra, qualquer figura fantástica, acompanhada de um sinal ou de uma palavra que os faça reconhecer. Numa visão de Santa Margarida, ela viu um fogo, uma bola de fogo, que era fogo verdadeiro, e neste fogo ela viu a fisionomia daquele padre com quem ela tinha se confessado, que estava no purgatório pedindo a oração dela. Então, o que fica do ensinamento da Igreja é que as almas do purgatório aparecem para nos pedir orações.
pedir sacrifícios, pedir que rezemos por ela, por elas. E nós devemos rezar por elas frequentemente. Coloquemos nas nossas orações essas intenções e vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria que, ao menos neste período em que nós temos o mês de novembro, onde a Igreja pede as nossas orações pelas almas do purgatório, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria vão salvar as almas do purgatório através das nossas orações. E que Deus permita que as almas do purgatório, que são nossos irmãos na fé, recebam de cada um de nós as orações e os sacrifícios para que elas vão rapidamente para o céu. São nossos irmãos, nossos queridos irmãos na fé, que estão sofrendo no purgatório pelas faltas que cometeram nesta terra, estão em estado e não estão em estado de pecado mortal. Se tivessem cometido pecado mortal, estariam no inferno. Portanto, são pessoas que já estão salvas, né? Mas precisam expiar as faltas cometidas na terra. Eu agradeço muito você ter acompanhado este vídeo. Eu prometo mais uma vez também voltar a falar das almas do purgatório, e eu vou tratar também uma outra coisa, por que as almas do purgatório precisam das nossas orações. Tem um outro aspecto que por que Deus cria o purgatório, qual é a justiça do purgatório, qual é a misericórdia do purgatório, por que é tão grave assim um pecado para nós irmos ao purgatório. Então, eu agradeço se você me acompanhar nesse vídeo, inscreva-se no canal e que o Sagrado Coração de Jesus ajude muito a você, a sua família, proteja muito nesses dias difíceis que estamos vivendo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.